Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos falar sobre interpretação dos resultados da análise de solo. Minha análise de solo chegou, o que eu vou fazer? No último episódio, o Tatu discorreu um pouco de como fazer uma boa amostragem de solo. Estamos na linha aqui, na ideia do podcast, desde como começar na fruticultura. Já estamos no episódio 45, então já temos uma grande trilha de conhecimento, desde toda a concepção do projeto que nós temos de pensar, conservação do solo, os preparos que eu tenho de fazer, mudas de qualidade, poda, né? Nesse meio termo a gente veio comentando sobre algumas culturas e agora nós estamos falando sobre a parte de fertilidade e nutrição de frutíferas. Na verdade, mais a parte de fertilidade de solo e adubação. A parte de nutrição a gente já falou nos episódios 40 até o 42, ó. A partir do 43, estamos falando bastante de adubação. E como no último episódio nós falamos como amostrar, de levar para laboratórios idôneos, hoje eu vou comentar um pouco do que nós temos de olhar na análise de solo para saber se o solo está com a fertilidade adequada ou não. Então, para fazer isso, para dar esses parâmetros, eu vou usar como exemplo o boletim técnico de Minas Gerais. O Tatu está mais habituado a utilizar, mas todos os boletins funcionam da mesma maneira. Os mais atualizados hoje em dia funcionam da mesma forma. O boletim 100, que é São Paulo, o boletim do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e outros estados aí que tem boletim próprio para recomendações de uso de fertilizante, funciona. Então, por que chama quinta aproximação? Na verdade, o nome do manual é Recomendações para uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Quinta aproximação. Seria como se fosse a quinta edição, jovem. Por que fala aproximação? Porque teve a primeira, então, com base no conhecimento das culturas, adubação e experimentos de calibração, foi feita uma aproximação. Então, para Minas Gerais é aproximadamente isso para cada cultura, vamos falar assim. E a quinta aproximação é a quinta vez que a Comissão de Fertilidade do Solo de Minas Gerais reuniu para revisar essa forma de adubar culturas. Okay? É um boletim antigo, de 99, já está defasado em algumas culturas, tá? Não vou mentir. Assim como o do boletim de São Paulo também está um pouco defasado. O mais atual que eu tenho contato é do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 2016. É o mais atualizado que eu conheço, não sei de outros estados. Se tiver aí de algum boletim bem atualizadinho de outros estados, manda no comentário do post lá no Instagram pro Tatu, para eu saber e para eu colocar no meu Linktree ali, na biblioteca ali. O Tatu tá com a ideia de criar uma bibliotequinha de fruticultura a partir do Google Drive, vamos ver se vai dar certo. Mas ali, se vocês entrarem no Linktree, no Instagram e no TikTok, vocês vão ver que tem materiais de apoio, materiais de estudo e tem uma aba de solos. Lá vocês vão encontrar a quinta aproximação e o boletim 100 e o boletim do Rio Grande do Sul. Tá? Fica à vontade para vocês verem, tá ok? Mas, Tatu, se você vai utilizar um boletim que você mesmo está falando defasado para falar disso, não vejo sentido. Então eu já te explico o porquê, jovem. A parte inicial de todos os boletins, né, pelo menos do boletim 100 e da quinta aproximação, ela explica um pouco das bases de fertilidade e de adubação. E é um material com uma didática incrível, tanto o boletim 100 como quinta aproximação. Então vale muito a pena nós lermos e entendermos. E a forma de uso do manual não muda, então ela é, vamos dizer assim, entre aspas, temporal. Então eu vou utilizar como base o capítulo 5 da quinta aproximação, que é o capítulo que discorre de como interpretar a análise de solo. E aconselho você, jovem, que leia o capítulo 4 dela também, que ele fala um pouco das unidades, dos métodos utilizados pelo menos em Minas Gerais e as unidades. Tem alguma conversão, se a gente pegar livro antigo, as unidades são diferentes, lá tem alguma coisinha. E o anexo da quinta aproximação também é fantástico para nós identificarmos essas coisas. O capítulo 5 ele chama Interpretação dos Resultados da Análise de Solo. E como que eu interpreto uma análise de solo? Ela chegou para nós ali do laboratório, eu tenho de interpretar. Ela vem com vários parâmetros. Quais parâmetros são esses? Primeiro, confira seus dados pessoais e os dados da amostra, ok? Se está tudo nomeado da forma certa, se está organizado da forma certa, se os dados estão batendo, tá ok? Isso é muito importante para nós encontrarmos isso, para ver se está tudo certinho. É a primeira coisa que a gente checa, para ver se não veio análise errada. Esses dias o Tatu recebeu do laboratório uma análise que eu nunca vi na vida. Na hora que foi ver, houve um erro no envio ali, trocaram os laudos. Então é importante a gente olhar isso, ver as culturas, né? Eu tenho o hábito de colocar o nome do talhão e a cultura que está junto, justamente para facilitar a identificação desse tipo de erro. Então aí, quando eu for olhar os valores da análise de solo, né, vem vários
várias coisas, o que nós vamos ver? Primeiro valor que vem é referente ao pH, a acidez do solo. Então, qual que é o valor, quanto está isso aí? Ele pode ser expresso em água ou cloreto de cálcio. É mais interessante a gente olhar o cloreto de cálcio, porque ele é uma análise mais estável. Depois vai vir fósforo, tá? Que ele pode ser medido por vários métodos, e Minas Gerais, por exemplo, é o método associativo. Eu vou ter sempre dois valores de fósforo, que é o P remanescente e o valor de fósforo normal, com base no extrator que o laboratório usa, normalmente o Melish 1. P remanescente é uma análise, é uma avaliação que eles reflete o quanto o solo quer, quanto o solo absorve de fósforo. Absorver quer dizer o quê? Ele fixa de uma forma que fica indisponível. Basicamente isso. Então a gente faz os padrões com base na capacidade do nosso solo de absorver fósforo. O segundo nutriente que vem, jovem, na maior parte das análises, é o potássio, tá? E aí ele vai ser expresso em miligrama por decímetro cúbico, fósforo da mesma forma. Depois o potássio vem em enxofre, e aí começa a trocar unidades. Se vocês olharem lá, vai estar 100 mol por decímetro cúbico em São Paulo, em Minas Gerais, e as análises de São Paulo em milimol. O que vai mudar é dividir ou multiplicar por 10 um do outro. Isso não muda muito nossa vida. E aqui tem, e nessa fase começa as bases, né? A gente tá olhando as bases do solo, que é chamado. Quimicamente ele não é base, tá? Os químicos ficam bravos, mas é como que a gente chama no solo. Então o que vai ser o potássio, ele pode vir aparecer novamente em expresso em centimol, tá? E eu preciso dele expresso em centimol para fazer algumas inferências lá na frente. Caso não venha, é só você dividir o valor do potássio em miligrama por decímetro cúbico, divide por 390, você vai ter o valor do potássio em centimol. Depois, pode vir ou não, mas é recomendado que venha, principalmente se eu trabalhar com fertirrigação ou materiais de origem marinha, é o sódio, é importante olhar. Depois vem cálcio, magnésio, alumínio. Vocês veem, alumínio é um elemento tóxico no solo, ele dificulta demais a formação e desenvolvimento radicular, então nós precisamos ter alumínio zero, tolerância zero com alumínio. E aí vai vir a acidez potencial, que na análise vai estar o H mais a L, então é hidrogênio mais alumínio. Depois matéria orgânica, algumas análises mandam carbono orgânico, não tem necessidade. Nitrogênio, a maior parte dos laboratórios não faz, a análise de nitrogênio é muito difícil no solo, tá? Então normalmente não se analisa nitrogênio no solo. E aí começa micronutrientes, ou alguns laboratórios colocam as relações, como eu já mostrei as bases todas, né? Potássio, sódio, cálcio, magnésio e alumínio, tem alguns laboratórios que já gostam de colocar as relações entre elas, que vai ser a CTC, que é a capacidade de troca de cátion. Então vamos dizer assim, que é a caixa do teu solo, a CTC, ele dá o valor dessa caixa, o quanto de bases eu consigo armazenar no solo, quanta carga eu tenho, né? Porque quando a gente fala esses nutrientes, eles todos têm carga. É como se fosse uma relação de ímã, carga positiva e carga negativa. Para os solos brasileiros, que são solos, sua grande maioria solos ácidos, o importante para nós é reter cátion. Cátion, para quem já estudou química, é quando a molécula tem um elétron a mais, então ela é positiva. Então o nosso solo normalmente ele é negativo, em termos de carga. Então ele vai ter o polo negativo, os nutrientes, né, as bases, potássio, sódio, cálcio, magnésio e alumínio, eles são positivos, eles se ligam no solo, ficam presinhos ali. A CTC mede isso, e aí eu vou ter normalmente duas CTCs. Uma que está ficando em desuso na análise de solo, que é CTC efetiva, ou seja, CTC efetiva significa a CTC no momento atual. Para o valor de pH que eu tenho, essa é a CTC, essa é a capacidade do meu solo segurar as minhas bases, ok? Segurar os cátions. E a CTC potencial, essa é que é importante para nós. A CTC potencial é a CTC no pH 7, ou seja, quando eu tiver o solo totalmente corrigido em relação à acidez, ou seja, eu neutralizei todo o alumínio e todo o hidrogênio. Então, para um solo pH 7, eu vou ter o alumínio da análise solo 0 e o H mais a L 0, ok? Então, é o máximo que esse solo, a matriz de solo, consegue reter de cátion. E ela é importante para quê? Porque a gente corrige o solo em função dela. Então, nós nunca vamos querer o nosso pH em 7, tá? Porque o pH 7 é muito prejudicial para alguns nutrientes, então já dando um spoiler, eu preciso do pH entre 5,5 e 6,5, é uma preferência 6 ali, 6,5, porque a
partir de 5,5 eu já neutralizei todo o alumínio, então eu não tenho problema de toxidez. E aí eu vou ajustar com base na disponibilidade de nutrientes que eu quero. Eu nunca vou ter toda a minha CTC ocupada, né? Esse grau de ocupação da CTC a gente vai chamar de saturação de bases, que é o V que aparece na análise de solo, que ele é sempre porcentagem. Então, quantos por cento da CTC potencial está ocupado com as bases? E o que a gente quer nesse V, já dando mais spoiler, é em algo entre 70% e 80% para frutífero, beleza? O próximo item que pode aparecer ali antes do micronutriente é o M, que também é uma porcentagem, que ele representa quantos por cento da minha CTC está ocupado pelo alumínio. E o que eu quero é M% igual a 0. Show de bola? Então eu tenho, só recapitulando, na análise solo, começa com pH, vem todos os macronutrientes e aí vem algumas análises acessórias, que são os indicadores de fertilidade do solo, que vai ser a CTC efetiva, pode ter a soma de bases, que o Tatu esqueceu dela, mas é basicamente eu somar tudo ali. Eu vou somar o sódio, potássio, cálcio, magnésio e o alumínio, e aí é o que eu vou usar para fazer a conta da CTC. Então muitos laboratórios trazem isso mais. É a CTC efetiva, a CTC potencial, saturação de base e saturação de alumínio. V%, M%. Depois disso, começa a aparecer a matéria orgânica, se ela não veio ainda, e os micronutrientes. Boro, cobre, ferro, molibdênio, alguns laboratórios já estão trazendo, manganês, níquel, zinco. E aí a gente fecha a análise de solo. Se eu pedir textura, argila, silt e areia, vai aparecer também, mas normalmente eu tendo a encomendar isso para o laboratório e recomendo fortemente para que quando vocês façam a primeira análise de solo, sempre façam uma análise de textura do solo. Isso não vai mudar ao longo dos anos, dificilmente, a menos que você estiver trabalhando com hortaliças e fazia canteiro com uma grande constância, pulveriza o solo, isso muda. Se não, é uma vez na vida e a gente já conhece a textura. Beleza, jovem? Então, o que eu olho ou da onde eu tiro os parâmetros para olhar se meu solo está adequado? Que aí vem o capítulo 5 da quinta aproximação, que falei lá no comecinho do episódio. E a análise deles propõe fazer uma análise primeiro olhando o pH, é uma coisa bem importante no pH, a gente vai olhar, que ele vai ter uma classificação química e uma classificação agronômica. Então a química tem a ver com acidez. Quanto mais perto de 0, mais ácido. Quanto mais perto de 14, que é o máximo que um pH pode ter, mais alcalino. Então o que nós queremos para um bom solo, quimicamente, acidez média a acidez fraca. Agronomicamente, a gente vai ter as faixas, né? Abaixo de 4,5 a gente fala que o pH é muito ruim, muito baixo. Entre 4,5 e 5,4 é baixo. Entre 5,5 e 6 é bom. A partir de 6 até 7 é alto. A partir de 7 é muito alto. Então a faixa de pH ideal para mim está entre bom e alto, ok? De preferência bom. De preferência bom. Se eu estiver usando cloreto de cálcio, esses valores são menores, tá, jovem? Olhe lá, a quinta aproximação ela está trabalhando com pH com base em água. Se for cloreto de cálcio, o pH menor. Aí o pH ideal para nós no cloreto vai estar entre 5 e 5,5, ok? Bom, depois ela me dá uma segunda tabela aqui para classificar o resto dos nutrientes. Então, ela pode classificar carbono orgânico, matéria orgânica, ela vai classificar o cálcio trocável, o magnésio, a acidez, soma de bases, a acidez potencial, CTC efetiva e assim vai. A saturação por alumínio e a saturação por base. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês não ficarem cansados. Mas o que seria ideal para nós? A quinta aproximação sempre divide em 5 classes. Muito baixo, baixo, médio, bom, muito bom. O que é o ideal para nós? Nosso solo está na classe média ou na classe boa. Os parâmetros dele ali. Classe média e classe boa. Com uma exceção para a saturação de alumínio e o teor de alumínios. Que aí eu quero ele sempre na classe muito baixa e de preferência valor igual a 0. Isso é muito importante. Alumínio no solo é problema. Não quero alumínio. Tá? E como que eu interpreto, né? Eu vou pegar a análise de solo, eu faço um cara crachá. Então, quanto deu de matéria orgânica, por exemplo? No meu solo deu 1,5 decagrama por quilo, ou porcentagem, 1,5%. Isso, segundo a quinta aproximação, é o que? O boletim 100, ou seja lá. Você vai na tabelinha e olha. 1,5 tá baixo, tá bom? E aí, classifico isso aqui. Vou fazer isso para todos os nutrientes. Na quinta aproximação, a tabela que nós vamos usar para isso é um misto aqui da tabela 5.2 com a tabela 18.1. E aí, vocês procuram aí no PDF, é facinho achar isso. Por que eu faço um misto dessas coisas? Porque a recomendação para hortaliças e frutíferas, para a gente fazer essa classificação, está na tabela 18.1. Uma outra coisinha que está na tabela 5.2. Beleza, jovem? Então, basicamente, a interpretação
interpretação de análise solo é cara crachá com a tabela. Eu olho a análise, tabela, e eu classifico. Eu vou guardando essas classificações que eu pus, porque para quando eu for na minha cultura, isso é uma recomendação por manual, quando eu for na minha cultura, eu tenho a recomendação importante. Então, vai ter na quinta aproximação, basicamente, 4 tabelas, uma para pH, uma bem genérica, que vai desde carbono orgânico até a saturação por base, que é a tabela 5.2. Nós vamos ter a tabela 5.3, que ela vai classificar o fósforo e o potássio pra gente, tá? E aí, isso aí, para quem for trabalhar com frutíferas, a substituta da 5.3, porque eu tô seguindo o capítulo aqui só para ficar lógico para você, ó. Mas quando você for fazer uma análise para frutífera, você esquece a tabela 5.3 e vai para a tabela 18.1, que eu falei agora em pouco, ok? E por último, a tabela por penúltimo, tem mais uma, jovem. A tabela 5.4, que vai falar de enxofre, é importante. O enxofre, ele é classificado em relação ao fósforo remanescente, eles têm um sinergismo grande ali. E agora sim, a última, a tabela 5.5, que é a tabela de interpretação de micronutrientes, ok? Então, classifiquei e eu vou escolher alguma cultura lá para trabalhar. Como vocês já conhecem o tatu, que cultura a gente vai escolher? Cultura da videira, jovem. Infelizmente não tem caqui na quinta aproximação. Muito triste isso, muito triste. Então vamos falar de videira mesmo, só para ter um exemplo prático. Aí é uma cultura que o tatu trabalhou muito essa última semana. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Vou abrir a tabela e ele vai dar várias informações, né? A quinta aproximação para a videira, ela espera uma produtividade entre 20 e 40 toneladas. Tem os espaçamentos aqui, né? 3 por 1,5, 2 por 2, 4 por 3 e o método de calagem que ela recomenda, tá? O tatu ainda não falou de cálculo de adubação, mas normalmente nós vamos utilizar o método da saturação por base, eu vou explicar ele ainda no episódio futuro, regulado para 80%, tá? Mas vamos à tabelinha, jovem. O que a gente vai olhar lá na tabela? E aconselho, dá uma pausa no episódio, baixa a quinta aproximação lá no Linktree do Tatu e acompanha eu falando aqui para você ver a dose, como que é o cálculo, que vai ficar muito fácil de você entender. Então eu vou pegar a primeira tabela que aparece aqui na quinta aproximação, é a adubação da valeta. O pessoal abre suco, adubação do suco, tá? Então isso para implantação, o que a gente vai olhar lá? Tem uma dose de plantio na tabela, uma tabela dividida por época, dose de N, disponibilidade de fósforo, disponibilidade de potássio. E aí embaixo, plantio, pós-plantio, né? Aí dentro de pós-plantio, início de brotação, 30 dias após, 60 dias após, e a dose total para esse período. Então, nitrogênio é uma dose arbitrária, com base no que tem ali, eles definiram uma, mas o fósforo e o potássio, não. Então vai depender da classificação que a gente usou da tabela 18.1 e das outras tabelas ali do capítulo 5. Então, o que a tabela de adubação da quinta aproximação fala para nós? Quando a disponibilidade de fósforo for baixa, para plantio, eu vou utilizar 60 gramas de adubo fosfatado, então 60 gramas de P2O5. Isso é muito importante. Essa é a forma, o óxido de fósforo, é uma forma de nós expressarmos o teor do nutriente nos adubos. Então, toda vez que você pegar uma etiqueta do adubo, o fósforo vai estar expressado em P2O5, o potássio em K2O, ok? Isso é importante, isso ajuda muito a gente a trabalhar e não fazer confusão. Então, eu interpretei e olhei lá, na análise de solo não vem K2O e P, mas a quinta aproximação já converte-se para nós. Num episódio mais para frente ali, que eu falar um pouco mais de cálculo de adubação, prometo ensinar a fazer essas conversões. Agora não cabe aqui. Se você quiser ver essa conversão, vai lá no final da quinta aproximação, porque lá tem no anexo as conversões todas. Mas depois eu posso explicar o racional. Provavelmente a gente faça uma live, algo assim. Estou pensando ainda como fazer e fique à vontade para me cobrando e perguntando. Mas então, voltando para o nosso exemplo, se a quantidade de fósforo for baixa, eu classifiquei como baixa lá, eu vou colocar por covinha, né, por berço, é o nome mais bonito hoje utilizado, 60 gramas de adubo fosfatado, 60 gramas de P2O5, trocar o adubo fosfatado por P2O5. Se ela for média 40, e se for boa, 20 gramas. Tá ok, jovem? O potássio é a mesma coisa. Se for baixa, média e boa, vai mudar as doses, ok? Você vê que para recomendação ele já exclui as classes da ponta. Muito ruim, né, ou muito baixa, e o muito alta. Ele vai trabalhar com as classes medianas ali, que é o que vai funcionar melhor. E para cada época ele usa isso aí. E assim vai. Então a adubação por tabela, para como eu classificar, para eu entender a adubação recomendada com base em manuais, funciona dessa forma, já. Você vai para a altura que você quer e sempre vai ter. Depois que você classificou com base nos parâmetros do manual que você está usando, você vai na cultura e faz um cara crachá. Por exemplo, a quinta aproximação está tão desatualizada
que ela ainda considera enxertia em campo. É algo que a gente está diminuindo drasticamente na viticultura por conta de doenças de tronco, doenças de madeira. Melhor que a muda já venha pronta, enxertada para o campo. Então, pós-enxertia, o que ela recomenda aqui? Nitrogênio, a dose é fixa, 10 gramas cada mês ali, vai fechar um total de 30 gramas no ciclo. E para fósforo, por exemplo, como a gente já fez no comecinho, não recomenda nada, mas para potássio recomenda. Fala aqui, até 30 dias de brotação, nada. A partir de 60 dias, 30 gramas de K2O se for baixa, 20 gramas de K2O se for média e 10 gramas se for boa a disponibilidade de potássio no solo. E ela vai me dando quadros ao longo da vida da planta até a planta formar, mais ou menos no quarto, quinto ano. E a partir disso você só repete. Então pode estar aqui na quinta aproximação, por exemplo, uma das últimas tabelas é quinto ano pós-enxertia e anos seguintes. Então é a última tabela para um pomar já formado. Eu vou seguir isso todo ano. Todo ano eu faço análise de solo e eu venho seguir. O que poderia ser também, como em alguns outros manuais, né, que não consideram enxertia de campo na viticultura, quinto ano pós-plantio. Daria a mesma coisa, o quarto ano pós-plantio. Então funciona dessa forma. Então o manual ele é muito útil para nós, principalmente para quem ainda não tem prática com adubar, com fazer os cálculos. Você viu que eu não falei nada de cálculo e é possível a gente fazer uma interpretação e ter uma recomendação de adubação. Vai lá, classifico, acho o capítulo que ele ensina a classificar, pego as tabelinhas, cara crachá com a análise, vou na cultura de interesse, a partir da classificação que eu fiz, se for baixa, média ou boa, eu vejo a dose que o manual manda eu aplicar e acabou. Ok, jovem? É muito simples, então, interpretar uma análise de solo usando o manual e ter uma recomendação jamais ajustada do que eu fazer algo do olho, ou copiar vizinho, ou diabo a quatro que acontece por aí. Show de bola? Então, jovem, por hoje era isso aí. Mais pra frente eu ensino como a gente elaborar esse cálculo e melhorar ele para ter algo mais assertivo, tá? Porque o manual, como o manual trabalha em faixas de disponibilidade, ele acaba subestimando ou superestimando a dose, e aí às vezes eu posso estar prejudicando a minha planta ou demorar demais a corrigir o solo por conta disso, mas tem outras formas que a gente consegue trabalhar uma adubação mais precisa do que a do manual. Mas os manuais são muito bons, valem muito a pena. Eu consulto os manuais sempre, por mais que eu já não uso tanto eles para definir a dose de adubação, mas eles sempre me dão um norte. Um desses nortes vai ser tema do próximo podcast que eu vou falar, vou deixar, não vou dar spoiler, ok? Então, lembrando, siga o Tatu em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, ok? Fiquem abertos para comentar mais comigo em alguma dessas redes. Tem o e-mail do Tatu da Fruta também na descrição do episódio. Totalmente aberto, sugestões, colaborações. Tem alguns colegas que participam que sempre estão mandando coisas legais para eu dar uma estudada, para eu ver. Isso é bacana. E toda vez que você acessar o episódio, se você não classificou o Tatu da Fruta Podcast no seu agregador, vai lá, dá 5 estrelinhas, dá um like, compartilha o episódio também com seus amiguinhos para ajudar nós a difundirmos esse conhecimento de cultura. Show de bola? Abraço e até semana que vem.